Bora começar o nosso vídeo de hoje para tentar responder uma pergunta que vi muitos de vocês se questionando nos últimos dias, nas lives também, envolvendo o atacante Vinícius, jogador de 31 anos de idade, que fez a sua estreia contra o Goiatuba, participou de 24 minutos naquele duelo e outros 45 minutos também na partida contra o Craque no Campeonato Goiano. E aí, o Vinícius está ou não de saída do Goiás para a sequência da temporada? Eu comentei com vocês nas últimas lives, nos últimos vídeos também, que achei a decisão do Jair Ventura muito arriscada. O Jair Ventura basicamente queimou o Vinícius. Claro que a culpa não é do técnico do Goiás, e sim do Vinícius. Volto a repetir que já não joga um bom futebol há quase 3 temporadas. A culpa é do jogador, que não consegue desempenhar um bom futebol. Mas o Jair Ventura coloca o Vinícius numa situação embaraçosa. Um Goiás mal, dentro de casa, um jogador já marcado pela torcida e com toda razão, volto a repetir, é um dos jogadores mais caros do elenco e não joga nada, mas era um momento arriscado. Eu até concordei com o Vinícius participar desse elenco do Goiás no Campeonato Goiano, não na questão que seria um jogador útil para mim na Série B, não é isso. Mas o Goiás tentou emprestar, o CRB tinha um interesse, o Cuiabá também, acabou que o negócio melou nas 2 vezes de última hora. Não deu certo. O jogador pertence ao Goiás, tem contrato, tá no clube, tem que treinar, tem que jogar. Acho que o Goiás fez o que dava para ser feito nesse início de ano. Porém, teria que dar uma chance no início, né, do Goianão, nos jogos fora de casa. Partidas onde a pressão não fosse tão grande para ele se ambientando. E logo na partida contra o Craque, mesmo não tendo feito uma partida péssima, ele até apareceu, chamou o jogo, mas a capacidade de definição do Vinícius é de fato muito ruim. Então o que eu posso trazer para vocês é o seguinte: o jogador está afastado nesse momento no Goiás, está encostado, treina normalmente com o elenco, mas não vem sendo aproveitado na equipe pelo técnico Jair Ventura, tanto é que não ficou no banco de reservas nas 3 últimas partidas, contra o Goiânia em casa, contra o Anápolis fora e na última partida também contra a Jataiense na Serrinha. Então não tem nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de rescisão, nada disso. O Goiás, ainda o Vinícius está na lista de transferências, busca um novo clube, mas nesse momento não vem utilizando. É a informação que a gente tem dos bastidores, até mesmo confirmei essa notícia com o meu parceiro, o Periquito Brisado, o Iago, um abraço para ele inclusive, tá bom? Então o Vinícius não deve continuar no Goiás. A grande questão, ele não deve aparecer nesses próximos jogos também no banco de reservas. O grande problema é que é um jogador caro, tá? O Vinícius tem um salário muito alto. Por quê? Porque ele foi contratado em um momento de alta, né? Ele foi contratado naquela época junto ao Bahia, se destacou pelo Náutico, tinha um pré-contrato assinado com o Bahia, mas acabou fechando com o Goiás em definitivo. O Goiás pagou mais ou menos R$500 mil para contar com o jogador. E, claro, o Goiás na Série A, enfim, mesmo não nadando em dinheiro, o Vinícius conseguiu pegar um contrato bom também, de 3 anos de duração. No ano passado, pelo América, foi emprestado 13 jogos e apenas uma assistência. Então o Vinícius não fica no Goiás, tá? Agora o Verdão buscando um novo clube para o jogador. Há outros interessados. A grande questão, por exemplo, é saber se o clube que buscar o Vinícius vai ter essa condição de pagar 100% do salário. É difícil, porque é um jogador caro. Então, isso o Goiás terá que, ainda mesmo emprestando o jogador, é bem provável que o Goiás pague uma parte do atleta. O Náutico, por exemplo, é um caminho que eu vejo como interessante para o Vinícius, né? Não existe um interesse do Náutico, pelo menos do que eu saiba, mas foi um clube que ele acabou se destacando lá em 2021, só que hoje o Náutico está na Série C do Brasileirão e contratar um jogador neste patamar financeiro, eu não vou chutar aqui para não ficar uma questão feia, tá? Mas o Vinícius ele tem um salário bom. Assim, bom, quem dirá, né? Bom, talvez é o nosso, né? Mas o Vinícius ganha bem pra caramba, até mesmo numa realidade de dólar, por exemplo, né? Mas o Náutico não teria uma condição, por exemplo, de pagar 100% do salário de um jogador tão caro assim, principalmente agora que está já numa temporada com um elenco já feito, né? Se fosse lá no início do ano, em outubro, novembro, dezembro, aí sim, né? Se o Náutico quisesse o Vinícius, por exemplo, para ser a sua peça-chave no elenco da Série C, mas não é o caso neste momento. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jogador. Tendo alguma atualização, eu volto a falar com você. Bora começar o nosso vídeo de hoje para ainda repercutir esta última partida entre Goiás e Jataiense na Serrinha, onde o cantor Leonardo esteve presente na vitória do Goiás por 1-0, inclusive foi presenteado pela diretoria esmeraldina, uma bela atitude, eu considero sim algo importante, até porque
é um cantor ilustre, ok? Pode não ser um torcedor como eu, você, que assiste todos os jogos, que frequenta o estádio regularmente, mas é talvez uma das pessoas mais importantes no cenário hoje do futebol do Brasil, né, de maneira geral, seja ele cantor, artista, jogador e muito mais. E claro, representando também o nome de Goiás pelo mundo afora. Leonardo, que também já esteve em outros momentos, o Amado Batista também, que esteve na Serrinha, no último jogo do Goiás contra o Craque também, alguns dos cantores famosos que torcem para o Goiás, completando esta lista. E claro, o torcedor vendo um cara como o Leonardo, com um patrimônio gigantesco, e o Goiás precisando se tornar uma SAF, é o caminho natural. Até mesmo um torcedor aqui comentando, ó, Leonardo, compra a SAF do Goiás, pagar a reforma completa da Serrinha e pôr o nome de Arena Cabaré. É a sugestão aí do torcedor. Enfim, olha, é uma possibilidade que eu coloco sim como muito importante para o Goiás, para o Vila, para o Atlético, para o Anápolis, para a Aparecidense, para o Rio Verde, para a Jataiense, uma possibilidade de SAFs com a participação dos sertanejos. Por que eu digo isso? Além do estado de Goiás ter muitas empresas grandes, se a gente pegar aqui a lista das maiores empresas de Goiás, você vai encontrar sim empresas muito importantes tá, no cenário goiano. Só que essas empresas elas sumiram do futebol nos últimos anos. A Goiás, por exemplo, ficou muito tempo sem ter o patrocínio do Arroz Cristal, por exemplo. Há outras que são grandes que não patrocinam o Goiás mais, como já foi a Neoquímica, as empresas de Anápolis também no ramo farmacêutico, a Sinhá também acho que tem a sede em Itumbiara, enfim, algumas empresas, a JBS também nunca patrocinou o futebol, que não aparecem mais no futebol, né? E é diferente de outros estados, como principalmente na região sul e nordeste do país, onde muitas empresas das maiores dos seus estados, elas são quase que unanimidade dentro das principais camisas dos seus principais clubes também. E outra questão, são cantores que moram aqui em Goiânia e que têm uma identificação com o público, além, claro, de um patrimônio grande. Aqui, neste site, né, o site patrimônios-dos-famosos.com, coloca o Leonardo com uma fortuna de mais ou menos 200 milhões de reais. Eu vi outros também estimando algo na faixa de 100 milhões. Para mim, tá, eu tenho quase certeza que o Leonardo tem mais dinheiro do que isso. Até porque esses 200 milhões deve ser aquilo que conseguem rastrear, né? Aquilo que está, por exemplo, em território brasileiro. E é claro, uma pessoa que tem uma fortuna aí acima de 15, 20 milhões de reais, seria bobo deixar somente aqui no Brasil ou tudo registrado apenas no seu nome. Então não é tão simples assim. Com certeza o Leonardo tem uma fortuna muito maior do que essa. Outros também, coloca, por exemplo, alguns cantores que também residem aqui em Goiânia, como por exemplo o Gustavo Lima, com 1 bilhão de reais. A Marília Mendonça também, que infelizmente faleceu ainda lá em 2020, né, 2021, com a fortuna naquela época de mais ou menos hoje, né, de 25, 30 milhões de reais. Outros cantores também, o Zezé de Camargo e Luciano, 200 milhões, o Leonardo nessa mesma quantia, o Michel Teló, que acho que é do Mato Grosso do Sul, né, 350 milhões de reais. Então, para mim, claro, não tem como o Michel Teló ter mais dinheiro do que o Leonardo, considerando a magnitude da carreira e também pelos anos, né? São muito mais anos, são muito mais negócios, e não necessariamente o Leonardo tinha que ser o CEO do Goiás ou o cara para contratar jogadores, não é isso, apenas entrar com investimento. Vai depender muito da quantia, tá? Eu não acho que cantores ou até mesmo artistas, enfim, irão investir em clubes do tamanho do Goiás. Por que eu digo isso? A pressão ela é muito grande e o investimento também ele tem que ser considerado. Eu até peguei aqui do valor do Gustavo Lima, ó, no Paranavaí, clube do interior do Paraná, firmou um investimento anual de 10 milhões de reais no clube. Claro que é muito mais fácil você investir, por exemplo, 10 milhões do que comprar uma SAF como a do Goiás de 1 bilhão de reais. Mas, até mesmo, pensando em uma SAF fracionada, enfim, uma possibilidade de ter sertanejos, eu não descarto isso. Acho que é o caminho que o Goiás, o Vila, o Atlético, os clubes do interior do estado precisam procurar, porque, volto a dizer, são pessoas, são personagens e empresas que têm uma identificação com o Estado, que moram aqui, que muitas das vezes também são torcedores do clube. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, e esta presença aí do Leonardo, sem sombra de dúvidas, colocando, né, um quê de esperança no torcedor, mas eu vejo que o caminho da SAF, até quero conversar com vocês agora nesse vídeo, é algo indispensável para o Goiás se quiser voltar a ser um clube importante. O link da Bueno Tênis Club você encontra logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, localizado na Avenida T15, no setor Bueno.